Olá a todas e todas. Hoje a nossa aula será sobre neuropsicologia da visoconstrução. Eu me chamo professor Gustavo Siquara. Quando a gente fala em visoconstrução, a gente precisa trazer aqui a definição desse conceito, que seria essa capacidade de juntar ou manejar partes ou estímulos físicos de maneira organizada, de maneira que forme um objeto único ou uma entidade. Quando a gente fala de visoconstrução, a gente precisa pensar em três coisas. A primeira delas é a visopercepção, ou seja, quando a gente enxerga um objeto, a gente precisa ver aquele objeto como um objeto, uma entidade única e não partes dele. Então, quando a gente olha para um computador, a gente deve olhar aquele objeto como uma entidade única e não apenas o teclado do computador ou não apenas o botão que liga o computador. Um outro elemento é o elemento visoespacial, que é a nossa capacidade de transpor aqueles elementos em termos espaciais. Então, eu, por exemplo, ver um local que tem na minha casa e aquele local que tem na minha casa eu consigo visualizar ou transpor uma imagem mental para ali, para saber se algum objeto cabe, se eu quiser mudar os móveis da minha casa, aonde ficaria melhor cada móvel. Então, esse entra o conceito de visoespacialidade. E a ideia de visoconstrução é aquela ideia da gente conseguir reproduzir aquele objeto no ambiente físico. Lembrando que isso faz parte de um processo, seja visoespacial, seja visoperceptivo, seja visoconstrutivo. A visoconstrução é muito mais esse elemento de você colocar na prática, de você desenhar, de você construir aquele objeto enquanto entidade única. Então, essas três capacidades, né, resultam como produto final a capacidade de realizar atividades formativas ou construtivas. Lembrando que essas formativas podem ser tanto perceptivas ou construtivas nos aspectos visoconstrutivos em si. Então, aqui eu vou detalhar um pouco mais cada um desses elementos. O primeiro deles seria essas habilidades visoperceptivas. Então, como é que eu avalio, como é que eu vejo essa habilidade? Na capacidade, por exemplo, de discriminação visual, de diferenciação figura-fundo, síntese visual, reconhecimento de faces, percepção e associação de cores. Todas essas são habilidades ligadas a características mais perceptivas. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma agnosia visual ou uma prosopagnosia, que é uma dificuldade de reconhecer faces, essa pessoa ela tem dificuldade de ver a face humana enquanto uma entidade única. A gente pode pensar, às vezes, em crianças com autismo, que às vezes você pede para ela nomear um objeto, mas ela nomeia uma pequena parte daquele objeto. Então, isso pode indicar uma alteração visoperceptiva. Em habilidades visoespaciais, a gente pode pensar em, talvez, localização de pontos no espaço, leitura de mapas, julgamento de direção e distância, orientação topográfica, o que é direita, o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo, o que é para frente, o que é para trás, percepção de profundidade e distância. Isso muitas vezes a gente pode observar se a gente vai estacionar um carro, para a gente saber se aquele carro cabe naquela vaga ou não, se aqueles objetos que estão entulhados lá na minha casa, que eu preciso arrumar um lugar, se cabe naquela prateleira, se cabe naquele quartinho ou naquele armário. É eu pensar esses objetos do ponto de vista espacial e identificar se espacialmente isso acontece. Em alguns vídeos que eu disponibilizo, por exemplo, às vezes o simples movimento de você pegar uma colher, colocar no açúcar e depois direcionar ela para o leite ou para o café, isso envolve tanto um componente espacial de você fazer esse movimento e medir a distância, né, saber a distância para fazer, como também a capacidade de executar, tá, esse objeto. Então, às vezes em tarefas simples a gente vai precisar, no nosso dia a dia a gente vai precisar dessas habilidades. E a terceira seriam as tarefas de visoconstrução, que seria essa capacidade de planejar as etapas motoras, principalmente, para a execução de um projeto ou de um plano motor. Então, se alguém chega para você e pede assim, desenhe um relógio de ponteiro marcando 15 e 45. Como é que você vai fazer esse objeto? Tente aí fazer esse objeto. Reproduza um objeto de ponteiro, um relógio de ponteiro, com todos os números marcando 15 e 45 e observe só como é que ele vai sair. Vamos lá.
Agora que você já fez o seu relógio, eu quero que a gente analise algumas coisas. Como é que você fez esse objeto? Como é que você iniciou esse desenho? Você iniciou colocando primeiro os números, desenhando o círculo primeiro, já quis colocar os ponteiros. Como é que você foi fazendo esse passo a passo? Ou seja, para você fazer esse passo a passo, muita gente desenha primeiro os círculos, depois desenha o número 12, o número 6, o número 3, o número 9, que são números, né, que eles estão em diagonais, tá? E aí nesse momento a gente vai fazendo um planejamento motor para alcançar um objeto mais complexo que seria um relógio. E a gente pode pensar isso para casas, para vários outros objetos. E como é que essa visopercepção ela é formada? Esse é um processo tão automático que muitas vezes a gente não percebe o quão importante ele é, porque a gente tem muitas vezes a gente tem pouca consciência desses objetos, desses processos visoperceptivos. Então, por exemplo, quando a gente vê esse objeto aqui como entidade única, como um quadrado, antes a gente precisou identificar ele como partes, como linhas. Depois a gente precisa identificar ele como ângulos retos. Até então a gente conseguir identificar ele como um objeto único, onde formado por 4 ângulos retos. Isso a gente traz esse processo visoperceptivo desde muito pequeno, desde criança, a gente já vai internalizando esses processos para ver esses objetos como uma entidade única. Por isso que muitas vezes a gente não tem consciência, porque é um processo muito automatizado. Mas a gente pode identificar eles, principalmente em casos de lesões cerebrais, em casos de doenças, que é quando a pessoa perde essa habilidade. Então essa imagem aqui, ela representa um pouco esse nível de gradação de que, para a gente identificar um objeto complexo como um quadrado, e aí você pode pensar, por exemplo, uma mesa quadrada, que ela é formada por vários outros quadrados, por retângulos, por círculos, ou seja, ela é formada por várias formas geométricas diferentes, até que a gente veja aquilo ali quanto uma entidade única. E isso provavelmente é o que acontece também a nível neuronal, tá? Quanto mais complexo é um objeto, mais neurônios a gente vai precisar de uma ativação para que a gente identifique aquele objeto enquanto entidade única. Então veja só aqui, ó. Para a gente identificar, para ver esse objeto como uma cama, antes a gente precisa ver somente a borda, a característica do objeto. Por exemplo, um objeto de madeira. Ou seja, a gente precisa ativar uns neurônios que estão relacionados mais àquele objeto. Além da característica do objeto, a gente precisa ver as características associadas. Veja, ela tem uma cabeceira, ela tem bordas, ou seja, isso daí eu já vou associando a mais neurônios. Depois, né, eu identifico aquela cama a várias junções desses objetos, a gente pensa ou junta ou percebe a cama como uma entidade única. Isso acontece também em aspectos visoperceptivos na leitura, por exemplo. Para a gente identificar uma palavra, perceba que a gente precisa identificar várias coisas antes. Antes a gente precisa identificar o que é uma letra, e antes de identificar o que é uma letra, a gente precisa identificar um traço. Lembrando que a leitura, que é uma decodificação, né, de um símbolo em um som, exige altas habilidades para ser feita, né? Por isso que é tão comum a gente ver crianças em desenvolvimento que apresentam alterações da leitura e escrita. Por quê? Porque para a gente identificar a letra, antes a gente precisa identificar cada traço, ou seja, o que é cada traço desse, que aí a gente vai vendo que ao juntar algum desses traços, a gente forma as letras, e cada letra é associada a um som. E cada som de uma letra a gente junta em palavras. E essas palavras, elas representam um conceito que a gente chama em linguagem de semântica, um conceito semântico, como por exemplo o animal. Então veja que isso daqui vai ocorrendo em um nível de hierarquia, até que a gente consiga ler do mais simples até o mais complexo. Então isso envolve um processo visoperceptivo razoavelmente complexo, que é importante que a gente analise. Aí você pode perguntar assim, como é que eu às vezes utilizo isso, em algum caso? Você pode pensar, por exemplo, em casos de dislexia. Tem um tipo de dislexia, que é uma alteração na compreensão da linguagem, que é a chamada dislexia perceptiva, onde a criança ela não consegue identificar essas letras e essas palavras, né? Ou ela tem dificuldade de perceber as letras e as palavras. Bom, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, onde é que essas áreas elas vão funcionar?
Vocês já devem ter visto em outras aulas que é principalmente o lobo occipital que ele está ligado ao processamento visual, principalmente o sensorial, ou seja, os aspectos sensoriais da visão estão bem aqui, em geral, na área 21 de Brodmann, né, na divisão de Brodmann, que é bem aqui no lobo occipital, que são os aspectos mais projetivos. Aqui a gente capta o estímulo visual, mas para a gente perceber aquele estímulo, a gente precisa de mais neurônios, mais ou menos como a gente viu. Porque uma coisa é a gente identificar o estímulo sensorial, uma outra coisa mais complexa é a gente perceber aquele estímulo quanto uma entidade e aí perceber dando um sentido para aquilo dali. Então, para isso a gente vai ter basicamente dois caminhos. Um fluxo que a gente chama um fluxo dorsal, aonde nesse fluxo dorsal é onde no sentido de localização no espaço aonde aquele objeto se encontra. E o outro fluxo seria o fluxo ventral, que se chama o quê? Ou seja, essas áreas aqui inferiores do lobo temporal é aonde a gente identifica aquele objeto enquanto uma entidade perceptiva, enquanto aqui a gente vai localizar enquanto espaço. Tá? Isso é importante porque quando a gente faz a visoespacialidade, as áreas mais do lobo parietal vão estar ligadas a alterações visoespaciais e a alterações, lesões ou alterações do lobo temporal vão estar ligadas mais a alterações visoperceptivas. Vamos tentar dar um exemplo. Imagine que seu celular, imagine agora que você está assistindo essa aula e de repente falta luz em tudo. Já é a noite, é onde você está, e de repente você não sabe onde está o seu celular. Né? Você não consegue ver o seu celular, na verdade, porque está tudo escuro. Nesse momento, você sabe localizar onde está o seu celular espacialmente, ou seja, você vai recrutar muito mais áreas parietais para localizar espacialmente aonde está o seu celular, mesmo que você não esteja vendo e identificando ele enquanto uma entidade, enquanto um objeto. Então, esse fluxo de informação, ele circula dentro do nosso cérebro, principalmente em áreas do lobo parietal e também do lobo temporal. Vamos ver então como é que se faz a identificação desses padrões, né? O que é que a gente pode ver aqui, ó? Esse reconhecimento de padrões, ela acontece mais ou menos nessa ideia que eu gosto de chamar, que alguns autores chamam de gênios. Gênios seriam esses objetos ou essas entidades mais básicas que, ao se juntarem, produzem entidades mais complexas, entidades ou formas perceptivas mais complexas, passando de um nível mais básico para um nível mais intermediário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, isso daqui que poderia ser uma mala, veja que ela é formada a partir do gênio, né, número 5, que é como se fosse um cilindro curvado. Ao mesmo tempo, você tem aqui esse outro gênio, que seria muito mais no formato de um paralelepípedo. Ou seja, a junção desses dois, você pensa nesse objeto enquanto entidade única. A mesma coisa aqui, que parece uma caneca, veja que é formada pelo objeto 5 e um outro objeto mais já cilíndrico, que é o objeto 3, por exemplo. Aqui você poderia pensar um balde ou outros objetos, aqui um abajur. E aí a gente vai vendo como os vários objetos à nossa volta, e inclusive seria interessante, comece a observar os objetos que estão à sua volta aí. Quais são essas formas mais básicas que você consegue identificar? Isso muitas vezes não é tão fácil de fazer porque isso acontece de uma maneira muito automática. Então muitas vezes a gente não tem consciência sobre isso daí que está acontecendo. E como é que isso acontece mais ou menos do ponto de vista de sincronia neural? Isso acontece, essa maneira automatizada, por quê? Porque é como se aquela rede de neurônios ela já fosse ativada quando você encontra um determinado objeto. Então, quando você vê um objeto arredondado, mais ou menos dessa forma, você já vai associar que é uma bola. Ou seja, tem uma sincronia neural que já ativa um conjunto de neurônios que identifica aquilo como uma bola. Tá? Se você vê um objeto cilíndrico na sua mesa que você costuma ensinar, você vai associar que aquilo ali é uma caneta. Ou seja, esse disparo de neurônios ele acontece de maneira sincronal, que é o que acontece nesse exemplo, que às vezes percorre aí na internet. Tente ler um pouquinho ele aqui. Ó. Tente ler essa parte daqui para você ver como fica bem interessante isso daí.
Então, agora que você, né, veja que a ordem das letras, ela não interfere na nossa capacidade de leitura. Por quê? Porque por um processo de sincronia de neurônios, a gente consegue identificar a partir de padrões essas palavras e de retirar os significados dela. Ou seja, isso daqui é um bom exemplo disso que a gente chama sincronia neural. E isso parece acontecer também para elementos visoperceptivos, visoespaciais e construtivos. Vamos pensar então agora em algumas classificações de transtornos ou alterações neurológicas que estão associadas mais a essas alterações visoperceptivas, visoespaciais ou visoconstrutivas. Então, a primeira delas seria distúrbios visoespaciais, como por exemplo a agnosia visual, né, quando o paciente ele tem uma dificuldade de reconhecer certos objetos, né? Então não consegue tirar um significado, aquele caso clássico do neurologista, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu boto aí no vídeo, do Oliver Sacks, né? Nem preciso, daquele neurologista Oliver Sacks, por exemplo, que ele fala, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Isso parece meio inacreditável, mas a ideia é que o indivíduo ele não consegue olhar para um objeto e tirar um significado perceptivo dele. Então, nesse caso, a gente tem alterações disso que a gente chama de agnosia visual de objetos, né? É um distúrbio que não se restringe à nomeação, né? Pode se restringir a apontar para o objeto ou descrever ou demonstrar o seu uso. Ou seja, o indivíduo ele não consegue tirar um significado daquele objeto, uma alteração visoperceptiva. Uma outra alteração bastante comum é essa simultanagnosia. Uma outra alteração bastante presente é essa Uma outra alteração bastante comum é essa simultanagnosia. O que seria essa simultanagnosia? Né? É quase um trava-língua essa palavra. Né? O paciente ele não pode aprender o significado geral de uma foto ou estímulo, mas pode apreciar e descrever elementos isolados. Por exemplo, desfolha ao olhar uma árvore. Ou seja, o indivíduo ele consegue perceber elementos individuais de um objeto que na verdade é complexo, que às vezes a gente pode observar, por exemplo, em crianças com autismo, como eu falei um pouco anteriormente. Outra alteração visoperceptiva, uma outra palavra que é quase um trava-língua também, é a prosopagnosia, que é essa dificuldade de você reconhecer faces humanas, né? De você identificar as pessoas a partir do rosto, porque é como se a nossa face ela não fosse tão integrada para que a pessoa consiga entender isso daqui como um objeto único e então reconhecer as pessoas. Pode aparecer aspectos de rostos como idade, sexo ou expressão emocional, né? Apreciar aspectos de rosto como idade, sexo ou expressão emocional, mas ele não consegue identificar aquele objeto, o rosto visualizado. Aspectos visoespaciais, distúrbios então visoespaciais. A gente pode pensar dificuldades, por exemplo, no julgamento visoespacial. Falha em julgar a localização absoluta ou relativa de objetos, né, no espaço entre tarefas correspondentes. Você olhar para um determinado objeto e identificar quem é que está na frente, quem é que está atrás, quem é que está do lado. Né? Isso você fala muito de um aspecto visoespacial. E você pergunta, tá, Gustavo, eu aplico isso onde? Por exemplo, matemática é muito utilizado em relações visoespaciais, matemática, geometria, relações visoespaciais. Na criança, quando ela está aprendendo o que é direito, o que é esquerda, isso também é uma relação visoespacial. Onde é que está o mar, agora onde você está, para que direção está o mar, para que direção está a sua faculdade, para que está a direção o lugar que você trabalha. Isso fala muito de aspectos visoespaciais, onde é que o sol nasce aí na sua casa, de que lado, ou seja, fala desse aspecto visoespacial. Então, negligência hemiespacial, por exemplo, às vezes o indivíduo ele perde um hemicampo espacial dele, então às vezes ele não consegue enxergar a partir de um determinado lugar, aquele campo visual ele se perde. Então às vezes ele vai fazer a barba, faz um lado, esquece de outro, penteia o cabelo mais de um lado do que de outro, a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Né? Então, esses daqui são distúrbios visoespaciais. Tá? E o terceiro seria os distúrbios visoconstrutivos, como por exemplo o desenho de objetos, ou desenho grafomotor.
Então, você mostra um objeto para a pessoa copiar, pode ser um círculo, um losango, um paralelepípedo, e a pessoa simplesmente não consegue reproduzir. Né? A gente vai ver também alguns aspectos em relação a isso daí. Né? Transtornos da construção com blocos dimensionais. Você pode trazer como exemplo o Lego, por exemplo, bloquinhos de madeira, ou aquele jogo, né, que tinha mais antigamente chamado Meu Pequeno Arquiteto. Ou seja, montar esses jogos, esses blocos, estão ligados à construção, né, de um projeto bidimensional, né, a aspectos visoconstrutivos. Né? Transtorno da condição de blocos também tridimensionais. É você ver um objeto e identificar que aquele objeto ele é formado, na verdade, em 3 dimensões. A gente vai ver algumas tarefas e atividades que avaliam esses aspectos visoconstrutivos. Então, finalizando, entre esses 3 elementos, explicando detalhadamente, esses são os visoconstrutivos. Vamos pensar, então, em alguns distúrbios, né, fazendo um pouco um resumo daquilo que a gente viu até agora. As alterações visoperceptivas, né? Então a agnosia visual, como a gente viu, dificuldade de reconhecer objetos e extrair informação dele. Déficit visual de análise e síntese, né? Você vê o objeto quanto entidade, reconhecimento de face e às vezes até reconhecimento de cores também. Nos aspectos visoespaciais, a gente pode pensar em déficit na localização do espaço, julgamento, direita, né? Direção e distância, direita e esquerda, como eu já falei, orientação topográfica para cima, para baixo, negligência visual unilateral, né? Eu não consigo enxergar em um lado do meu corpo. E o terceiro elemento seria esses déficits visoconstrução, como, por exemplo, déficit no desempenho de montagem de objetos, de construção, de desenhos. Tá? Então aqui a gente faz um resumo um pouco dessas alterações visoperceptivas. A partir de agora eu vou mostrar algumas tarefas, né, que podem servir para avaliar algum desses 3 elementos visoespaciais, né, de visoconstrução. Esse daqui, por exemplo, é uma tarefa chamada bissecção de linha. Então você entrega essa folha para o paciente ou para o seu cliente e pede que ele parta mais ou menos no meio de cada linha. Então espera-se que ele vá aqui mais ou menos no meio de cada linha. Se ele tem uma alteração de hemnegligência, por exemplo, ele vai partir, por exemplo, se é uma hemnegligência muito mais à esquerda, ele vai partir muito mais para esse lado aqui, mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque ele não consegue ver esse objeto como um todo, porque ele tem uma alteração no campo visual, então quando ele for partir a linha, ele vai partir muito mais para um lado do que para o meio em si. Outros testes que às vezes você pode avaliar, lateralidade, organização espacial, são os testes de rastreio visual. Então aqui, por exemplo, você tem uma foto de um teste que às vezes a gente pode utilizar, que pede para a pessoa identificar ou circular todos esses símbolos aqui, que é tipo um solzinho cortado. E aí você pede para ela fazer o rastreio, fazer um círculo em todos esses objetos que ela encontrar. A forma que a pessoa faz esse rastreio diz muito, por exemplo, sobre a organização visoespacial dela. Eu vou mostrar alguns elementos aqui mais à frente sobre isso daí. Então aqui, por exemplo, né, nesse um teste de rastreio visual, foi pedido que a pessoa circulasse todas as letras As. E aí a gente vê que tem uma alteração muito à direita. Ou seja, essa pessoa identificou muito desses As muito mais à direita do que à esquerda. Então pode ser que ela tenha uma alteração na hemnegligência esquerda, né, visoespacial esquerda. Aqui a mesma coisa, né, a gente vê uma alteração nessa parte de aspectos de hemnegligência também à esquerda. Aqui eu vou falar um pouco das tarefas de cópia. Nas tarefas de cópia, a gente avalia vários desses elementos que a gente vem discutindo aqui. Então veja aqui, ó, o indivíduo, você mostra um objeto a ele e ele tem que reproduzir. Veja que aqui é necessário um aspecto visoperceptivo, porque você precisa perceber esse objeto enquanto linhas, enquanto entidade. Você precisa do aspecto visoespacial, e aqui você vê, por exemplo, que tem uma alteração visoespacial, porque ele não consegue fazer, né, essa sobreposição aqui principalmente. E você tem também um aspecto visoconstrutivo, porque essa reprodução apresenta um déficit. Então, às vezes, esses elementos de fazer um desenho e não conseguir reproduzir certos elementos pode estar relacionado a esses déficits visoconstrutivos. Aqui também são alguns elementos, alguns desenhos que são solicitados para reprodução. E aí a gente vai vendo que alguns desses objetos eles vão ficando mais complexos.
né, justamente para a gente avaliar a capacidade de cópia e a capacidade visoconstrutiva de cada, né, em termos de desenvolvimento e em termos de aquilo que está preservado ou não. Construção com blocos é um outro tipo de atividade que está muito ligado também ainda a aspectos visoconstrutivos. Então aqui, por exemplo, ó, você fazer uma construção como essa, você precisa ter uma leitura em 3 dimensões, porque você precisa identificar que essa parte daqui, ó, é uma parte vazia. Né? Você precisa fazer uma leitura e identificar esses blocos dispostos em 3 dimensões para que a gente consiga reproduzir isso daqui. Então, nesse caso, você mostra essa imagem para a pessoa, entrega alguns bloquinhos de madeira e pede que ela reproduza. A mesma coisa aqui, ó. Esses objetos, o indivíduo ele precisa perceber que esse bloquinho ele sustenta 2 outros, ou seja, você precisa ter uma leitura em 3 dimensões. Né? A mesma coisa aqui, ó, a gente consegue perceber e fazer a contagem de como é que isso daqui acontece. Aqui então a gente vai ver a tarefa de rotação mental. É bem interessante essa tarefa. O que é que a gente tem aqui? Imagine que você tem esse quadradinho aqui alvo. Imagine que você vai pegar esse quadradinho aqui alvo e você vai rotacionar ele está assim, você vai rotacionar ele 90 graus para a esquerda. Então imagine que ele está aqui e ele vai virar para cá. Uf. No momento que ele virar para cá, qual desses quadradinhos ele vai ficar igual, parecido, né, idêntico? Se ele virar para cá, como é que vai ficar a disposição dele? Vou dar um tempinho aí para ver se você consegue acertar. Bom, vamos lá. Então, vamos analisar cada um aqui. Imagine, então, que você girou esse daqui para cá. Então, o W fica mais ou menos, né, fácil para a gente identificar. Vamos ver se acertou. Né? Ele virou para cá. Agora, olha só o que acontece. O Q que estava aqui, no momento que ele virar para cá, ele vai desaparecer. O P que está aqui, ele vai vir para cima e vai aparecer um outro objeto aqui. Então, aqui a gente já consegue identificar. A gente já elimina esse porque, né, não foi esse primeiro elemento daqui, né, porque o P não é possível ficar assim se você jogar esse quadradinho para cá. E aí o que é que a gente tem aqui? O Q vai ficar aqui atrás e vai aparecer uma outra letra aqui que nesse momento está aqui. Então nesse caso daqui a resposta vai ser esse quadradinho aqui, ó, se você girar. Ou seja, essa capacidade de você rotacionar mentalmente uma imagem e conseguir identificar como ela vai ficar, está ligado a essa capacidade de visoespacialidade, né? Uma tarefa essa daqui de rotação mental. Uma outra tarefa bastante utilizada é essa de orientação direita-esquerda, né? Então, a pessoa conseguir identificar o que é direito, o que é esquerda, onde é. E essa tarefa aqui é bastante interessante. Por quê? Porque você tem que analisar cada uma dessas mãozinhas aqui e ir identificando se a mão que está representada aqui é a mão esquerda ou a mão direita. Então, essa daqui, por exemplo, a primeira, essa daqui é esquerda ou direita, né? Se a gente for analisar, a gente pode analisar mais ou menos assim, ó. Então, essa é a mão direita. Já essa daqui seria a mão mais ou menos assim, já é a esquerda. A daqui já é mais ou menos aqui, então seria mais a mão direita. Essa daqui, novamente, já seria mais ou menos aqui nesse sentido, também mão direita, e por aí vai. E aí essa capacidade de você ir discriminando, vá testando aí também, você ir discriminando e identificando o que é direito e o que é esquerda. Aqui é uma outra tarefa de análise de síntese visual. Por exemplo, você tem essa imagem aqui completa e você tem que identificar cada parte dela aqui, onde é que ela se encontra. Por exemplo, onde é que está essa parte daqui, essa parte A? Onde é que está essa parte B? Onde é que está essa parte D? Onde é que está essa parte C? Vou dar um tempinho aí para ver se você acha. Vamos lá, tente aí. Imagino que você tenha acertado, mas vamos tentar identificar aqui, ó. A gente pode identificar mais ou menos a letra A, aqui onde é que ela está, ó, no cantinho, ó. Essa foi tirada essa parte, ou seja,
é uma análise de síntese visual. A letra C, ó, a gente já identifica mais ou menos aqui, ó. A letra B, imagino que você deva ter identificado, a gente identifica mais ou menos, deixa eu ver, aqui nessa parte, né? Mais ou menos aqui nessa parte, como é que ela está, né? E a letra D, ela já está mais aqui em cima, ou seja, a gente quando vê essa imagem ampla, a gente vê ela como um objeto completo, mas na verdade ela é formada por vários pequenos elementos que formam essa habilidade. Ou seja, essa capacidade de você fazer essa síntese e analisar de maneira mais global fala muito sobre a nossa capacidade visoperceptiva. Um jogo bastante comum, um jogo de xadrez, por exemplo, avalia e desenvolve muitas essas habilidades de visopercepção, por exemplo. Aqui algum daqueles exemplos que eu falei, teste de bissecção de linha, né? Novamente a gente vê um paciente aqui que tem uma hemionegligência bastante grave. Você vê que ele marca muito mais um lado, né? Corta muito mais as linhas de um lado do que de outro. Então a alteração principalmente é visoespacial. Aqui novamente pacientes com alteração de negligência severas, né? Você vê faltando partes de elemento, aqui o desenho do relógio, tá? Então, algumas dessas atividades elas estão alteradas, né, em termos visoespaciais. Então, para finalizar essa aula de hoje, o que é que a gente pôde ver aqui? A gente pôde ver a construção dos aspectos perceptivos ao longo do desenvolvimento, né, que essa análise é um processo muito mais automatizado e muitas vezes a gente não tem consciência sobre elas, mas são importantes de serem analisadas, principalmente no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai atender alguém com um paciente idoso ou criança que tem atraso em aspectos visoperceptivos, as áreas do cérebro relacionadas a essas habilidades, as áreas das coisas, que é muito mais o lobo temporal, e as áreas dos lugares, que está muito mais ligado a aspectos visoespaciais. Então a gente vai ter aqui aspectos visoperceptivos e aqui aspectos visoespaciais. Já a parte de visoconstrução, você já engloba também aspectos mais motores. E a gente viu também a diferenciação dessas habilidades visoperceptivas, visoespaciais e visoconstrutivas. Então espero que vocês tenham aproveitado. Né? Dúvidas, mandem e-mail, mensagem, estou sempre aberto para a gente tirar essas dúvidas e até uma próxima aula. Até mais, um abraço.